Olá a todos, me chamo Valéria, sou aluna do curso de Biblioteconomia Bacharelado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou bolsista de iniciação científica no Memória Social, orientada pelo professor Francisco Ramos de Farias e coorientada por João Vitor Abraão. E vou apresentar o trabalho intitulado Uma análise do aumento da população prisional a partir do CISDEPEN 2010 e 2020. Então, o trabalho que eu vou apresentar tem como tema as instituições prisionais. E, infelizmente, aqui no Brasil, as prisões elas não cumprem com a sua função, que é a de reintegrar o preso à sociedade de forma produtiva, conforme está estabelecido na Lei de Execução Penal, LEP, Lei número 7.210, que foi sancionada em 1984 e que contém inúmeros dispositivos que foram criados com o objetivo de reintegrar tanto a pessoa presa quanto o egresso do sistema prisional à sociedade. Mas, diferentemente do que está estabelecido na LEP, o que nós vemos são unidades prisionais superlotadas, contendo mais presos que o número total de vagas, sendo que a maioria desses presos são pessoas detidas por praticarem pequenos delitos e que acabam ficando no interior das prisões aguardando o julgamento, muitas vezes junto com condenados potencialmente perigosos e em condições extremamente precárias. E aí, a título de ilustração, eu trouxe essa imagem que nos dá uma ideia de algumas das questões relativas ao interior dos presídios brasileiros. E esse trabalho ele tem por objetivo analisar comparativamente os dados obtidos nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, e também nos sites dos relatórios do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional, o SISDEPEN, referentes à variação da população carcerária dos estados da Federação, correspondente aos períodos de 2010 e 2020, de onde nós buscamos analisar os seguintes aspectos: a população total de cada unidade da federação, o quantitativo de pessoas presas e de presos sem condenação, e também o perfil das pessoas presas. Com relação à metodologia, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica a partir dos trabalhos de Didier Fassin e de Mambembe, onde nós procuramos compreender a atual situação que envolve a pessoa presa no país. E com relação aos trabalhos de Vacan, Huggins, Fatold e Zimbardo, nós procuramos compreender a questão da violência estatal. E também utilizamos informações do relatório do Infopen. Agora, já com relação à pesquisa documental, no site do IBGE, nós consideramos na nossa busca os resultados do último censo para o ano de 2010 e já para o ano 2020 consideramos o total da população estimada de cada estado. Nos sites do CISDEPEN e do Infopen, nós consideramos o número total de custodiados no Brasil, que é calculado pela soma das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional estadual, também nas carceragens da delegacia, das pessoas que estão custodiadas no sistema penitenciário federal, e essa soma ela engloba a seguinte categoria de pessoas presas: presas em regime fechado, em regime semiaberto, regime aberto, presos provisórios, os presos que estão em tratamento ambulatorial e também os que cumprem medida de segurança. Já na base de dados do World Prison Brief, que é uma base que fornece acesso gratuito e ela contém informações sobre sistemas penitenciários de todo o mundo, nós buscamos saber qual a população, qual a situação do Brasil com relação a essa população carcerária a nível mundial. Então, as informações que nós obtivemos, elas foram lançadas em planilha Excel para que nós pudéssemos ter o comparativo referente à variação dessa população e nós então obtivemos os seguintes resultados. Quando nos referimos ao total da população carcerária,
nós podemos observar que aqui no ano de 2010 haviam 445.705 pessoas presas no país. Já no ano de 2020, esse número ele passa para 701.366 pessoas presas. E esse último dado, ele vai colocar o Brasil em terceiro lugar no ranking mundial, ficando atrás dos Estados Unidos e da China. Agora, em se tratando aqui da taxa de aprisionamento, nós também observamos que no Brasil essa taxa em 2010 era de 260,20 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. E em 2020 ela passa para 358,68 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. E nesse ranking, infelizmente, o país também ocupa uma posição nas piores estatísticas pelo mundo, que são o segundo lugar no ranking da América Latina, onde nós ficamos atrás do Uruguai, e em 10º lugar no ranking mundial. E aqui, com relação à média nacional que nós calculamos, para o ano de 2010, essa média era de 0,23%. E para o ano de 2020, ela passou para 0,34%. Isso significa que em 2020, para uma população de 10 mil habitantes, 34 pessoas encontravam-se no interior dos presídios. Nós também fizemos um gráfico da população presa por estados do Brasil, correspondente aos anos de 2010 e 2020. Então, o ano de 2010 ele é representado aqui por essa linha mais escura, e o ano de 2020 está representado nesse rosa mais claro. E o que a gente pôde perceber é que nos estados de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, também aqui Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal, houve um aumento bem significativo no número de pessoas presas. E agora nós vamos passar para os presos sem condenação, que, como eu já disse lá no início, são aqueles presos que são considerados os presos provisórios porque encontram-se detidos devido a prisões temporárias ou preventivas. Então, o que a gente pode observar aqui é que, infelizmente, na maioria dos estados, essa população meio que aumentou. E aqui na região, no estado de Mato Grosso, como nós podemos ver, houve um aumento assim bastante considerável. E com relação a esse tema, eu gostaria de chamar a atenção para o trabalho de Didier Fassin sobre a punição. Porque o que acontece aqui no nosso país, com relação aos presos provisórios, é que a punição ela já vem sendo aplicada independente do julgamento para essa categoria de presos. E nós podemos comprovar isso pela própria situação em que eles se encontram, já que eles estão detidos com os demais presos que já foram condenados e que, por causa disso, eles também ficam sujeitos a toda sorte de violência, seja tanto por parte dos presos quanto também por parte das autoridades. Então, nós também fomos buscar o perfil carcerário dessas pessoas, onde nós verificamos que são jovens que estão entre 18 e 24 anos, em sua maioria, que são negros, pertencentes às classes mais baixas da população e que, infelizmente, também em sua maioria, eles não chegaram ao ensino médio e que foram presos por crimes de tráfico de drogas, roubo, furto e receptação de mercadorias. Então, sobre essa questão também, eu gostaria de citar a obra de Mambembe, que nos dá assim uma clara visão a respeito do racismo estrutural brasileiro, que é refletido nessa questão do encarceramento em massa da população negra e também da periferia e da adoção por parte do Estado de uma política de morte contra esta população. Nosso trabalho também rendeu esse mapa, esse mapa traz a porcentagem da população presa por estados no Brasil para o ano de 2010,
que também lá no início eu mostrei para vocês que era equivalente à taxa de 0,23%. 0,23%. E nesses estados aqui, onde nós observamos essas cores mais escuras, significa que esse número está acima da taxa, daquela porcentagem de população presa. E com isso, nós chegamos às seguintes conclusões: que a aplicação da lei e a distribuição social da punição, que é feita pelo Estado, não é igualitária quando a gente leva em conta a maioria do contingente da população prisional. Que o aprisionamento no Brasil é um problema de ordem social, de classe social, de raça e de gênero. E que o aumento excessivo do encarceramento, ele acaba por limitar a capacidade dos sistemas prisionais de lidar de forma adequada com aqueles presos que realmente venham representar riscos para a segurança pública e atrapalha essa questão de reintegrar a pessoa que cometeu algum delito ao convívio social. Então, mais do que pensar a respeito do aumento da população carcerária, é preciso compreender todos esses mecanismos sociais que levam jovens, negros e pobres a cometer delitos e crimes, para aí sim poder intervir sobre esses e, quem sabe, conseguir diminuir esses altos índices que eu apresentei aqui para vocês. Então, aqui estão as referências. Meu muito obrigado, e eu deixo aqui o meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida ou saber de mais alguma informação.